que você faria se fosse acusado de algo? Tentaria explicar a situação ou ia preferir permanecer calado? Saiba que este é um direito que todos nós temos, o de não produzir provas contra nós mesmos. Mas como isto funciona? Quando esta garantia pode ser colocada em prática? É o que você vai ver no nosso programa, que começa agora. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre o direito ao silêncio. A nossa Constituição assegura a todos o acesso à informação, mas resguarda o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. E também determina que todo preso deve ser informado sobre seus direitos, entre os quais está o de permanecer calado. Aqui no estúdio eu converso com a juíza Leia Martins Salles Ciarline, que também é professora de Direito Penal, e com Ramã Tabosa de Moraes e Córdova, defensor público federal. Sejam bem-vindos ao artigo 5º. Doutora Leia, quando a gente fala em direito ao silêncio, quem pode ser beneficiado? Vale, mas são situações distintas, Flávia. Quando a gente fala no direito, a partir do inciso 63 do artigo 5º da Constituição Federal, ele é voltado mais para as pessoas que são submetidas a uma persecução penal. Eu falo persecução porque não necessariamente ele já precisa ser um acusado formalmente, né, na justiça, com processo formal, mas porque desde antes, já na primeira fase, na delegacia, ele tem esse direito. É um direito que ele tem de não fazer prova contra si mesmo, de não se autoincriminar, é o direito que ele tem garantido constitucionalmente. Quando a gente pensa em testemunha, e aí é até interessante porque quando a gente pensa no interrogatório do réu, ele tem uma natureza dúplice. O interrogatório ele é meio de prova e meio de defesa. Por isso é que o acusado ele pode, por exemplo, confessar. Quando ele confessa, é um meio de prova. Eu posso usar essa confissão, se ela tiver sido feita dentro, né, de todas as garantias constitucionais, do contraditório, ampla defesa, eu posso usar isso em desfavor do próprio réu numa condenação. Quando ele se cala, ele está exercendo um meio de defesa, ele não precisa falar. Agora, a testemunha, elas são tratadas como meio de prova. Nós utilizamos essa ferramenta para a comprovação dos fatos. Em regra, ela tem a obrigação de prestar o depoimento, de não mentir, mas há as exceções. A lei já prevê essa parte. Então, em razão da profissão, em razão de parentesco, por algumas razões e, eventualmente, quando isso pode se voltar contra ela numa situação criminal. Agora, defensor, em algum caso a pessoa pode ser penalizada por decidir se calar? De forma alguma. Ela tem esse direito de simplesmente se resguardar, né? É o princípio nosso que foi internalizado nemo tenente sede tegere, que é o direito que ela tem de não se descobrir, ou seja, de se proteger de algo que venha a ser apontado contra ela. Então, ela tem esse direito, ela pode exercê-lo e seria incoerente que, ao exercê-lo, o Estado a punisse por conta disso, né? Então, ela não pode vir a ser, respondendo objetivamente, não pode vir a ser prejudicada por esse fato. A frase é comum nos filmes policiais, mas também serve para a vida real. Você tem direito a permanecer calado e tudo o que disser poderá ser usado contra você. E aí, o que fazer nestes casos? A defesa é um direito de quem é acusado ou está sob investigação, mas a pessoa pode optar em falar sobre o que aconteceu ou não. É o chamado direito ao silêncio que está previsto no Código de Processo Penal. Antes de começar o interrogatório, o acusado deve ser informado de que pode permanecer calado e que o silêncio não significa confissão, nem pode ser interpretado em prejuízo da defesa. A Convenção Interamericana dos Direitos Humanos também prevê o silêncio como uma das garantias judiciais. Determina que a pessoa não pode ser obrigada a depor contra si mesma, nem a se declarar culpada, e também que a confissão do acusado só é válida se feita sem nenhum tipo de coação. Mas é bom explicar que uma coisa é se calar e a outra é faltar com a verdade. O réu, o acusado, ele possui direito ao silêncio, é inequívoco. Aí se discute em relação à mentira. Parte da comunidade jurídica vai dizer que o réu tem direito à mentira. Outra parte, de forma, digamos assim, com maior rigor técnico, diz que ele não tem o direito de mentir. O réu tem direito a mentir, tá certo? Sim, ele não responde criminalmente por essa mentira, desde que seja uma mentira defensiva.
Juíza, vamos explicar então o que é considerado uma mentira defensiva. Muitas vezes ele não fala, não confessa, ou seja, não admite, não assume aqueles fatos que foram narrados na denúncia, mas ele traz uma nova versão. Ele diz, eu, por exemplo, sou juíza de vara de entorpecentes, é muito comum a pessoa dizer, não, eu estava realmente com a droga, mas essa droga era somente para o meu uso, eu não comercializo. Quer dizer, ele, na verdade, ele dá outra versão. Ou então ele diz, não era minha, eu não sei o que estava fazendo lá, alguém jogou. Quer dizer, isso não é a verdade, né? Mas também nós não podemos usar em seu desfavor. Quando é que, eventualmente, isso pode se voltar contra ele? Se nessa nova versão, ele imputar algo a alguém que não participou ou só para se livrar daquela situação. Aí ele vai responder criminalmente por outros tipos penais. Defensor, a pessoa pode escolher se calar em qualquer fase do processo ou se ela começou falando, ela tem que falar até o final? Ela até pode parar de falar depois, caso tenha iniciado, mas o problema é que há uma contradição, acaba gerando uma incoerência no discurso, na fala dela perante a autoridade, né? Então, o ideal é que ela seja orientada, né, ou a falar a verdade, ou então, se for o caso, omitir-se naquele momento, calar-se, como a Constituição lhe garante, para evitar contradição até. Se ele começa a discorrer a respeito do que lhe está sendo perguntado, e lá na sequência ele começa a falsear ou então resolve não falar mais, isso gera uma incoerência que, no final das contas, no final do processo, pode levar o magistrado, junto com outros elementos de prova colhidos, a uma situação que o prejudique. Aí ele acaba se saindo pior, né? Exatamente. É melhor que haja uma coerência no discurso dele, ou então que ele seja coerente desde o início, calando-se e aguardando-se as provas produzidas para saber se é possível uma absolvição. Isso aí está muito relacionado à ampla defesa. É interessante porque em 2008 houve umas mudanças no Código de Processo Penal e o interrogatório no rito ordinário, na vara especializada, por exemplo, de tráfico de entorpecentes, continua na forma anterior. Mas no rito ordinário, que é o principal para a maioria dos casos, o interrogatório passou a ser o último ato. Antes era o primeiro. Exato. Justamente para abrir essa possibilidade, porque o réu terá a oportunidade de observar toda a instrução, as testemunhas, o que elas disseram. E aí, no final, ele ainda tem a oportunidade de conversar com a sua defesa técnica, com o seu advogado, e optar, nesse caso, por confessar ou não confessar, ficar em silêncio ou apresentar outra versão. Isso também está dentro desse aspecto aí, da ampla defesa. Bom, a juíza falou que em confissão tem uma coisa interessante. A lei também fala que a confissão só é válida se não for feita sob coação. Qual o cuidado aí que as pessoas tomam, as autoridades tomam na hora de conversar com o réu, de interrogar o réu, para ele evitar que ele depois fale que confessou, mas foi sob coação? A confissão, ela não pode, na verdade, ela tem um benefício lá na frente, que é uma atenuante, né, uma circunstância atenuante, que ela diminui a pena na segunda fase. Então, é importante que a confissão ela seja coerente com todo o conjunto de provas que está sendo admitida nos autos, né? Agora, é importante que o advogado esteja junto, né, fazendo todo o acompanhamento da pessoa para que ela não venha depois a dizer que, por alguma razão, ela foi coagida a se manifestar daquela forma. Então, é muito importante que a defesa esteja perto, que a defesa acompanhe, até para que essa alegação não venha a ser colocada sem qualquer base, né? Juíza, em algum caso dos processos criminais, a família do acusado ela pode ser convocada a depor e obrigada a falar? Convocada até pode, como informante, porque quando nós falamos em testemunha, no termo técnico mesmo, a testemunha é aquela compromissada. Está ali sob compromisso de dizer a verdade, sob pena de responder por crime de falso testemunho. Agora, eventualmente, essas informações podem vir por meio de pessoas, né, por intermédio de pessoas que não têm... que não podem ser compromissadas, ou porque são impedidas, ou porque são suspeitas, mas elas podem trazer informações valiosas. Às vezes, só elas mesmo podem trazer essas informações. E aí nós ouvimos na justiça, mas sem o compromisso legal. Normalmente se designa informante, declarante, mas não fica tecnicamente como testemunha compromissada. Vamos conferir a dúvida de um telespectador sobre o tema.
Se a pessoa mente em juízo, ela está cometendo crime? Doutor Ramon. Vai depender de em que situação, como a doutora disse, em que situação ela está. Se ela está na condição de acusada, de ré formalmente acusada, ela não comete crime porque ela está dentro do seu direito, inclusive de criar uma versão que possa lhe beneficiar. Agora, na condição de testemunha, isso sim, aí pratica o crime de falso testemunho, se efetivamente se comprovar que a fala dela em juízo, junto com todo o conjunto de provas, estaria dissonante, aí o juiz com certeza analisará que veio a prejudicar, inclusive, o seu convencimento na condição de magistrado. Nós temos uma pergunta justamente sobre isso, vamos ver. Qual a pena para falso testemunho e como se prova? Doutora Leia, como comprovar isso? Às vezes, no curso mesmo da audiência, já se nota que em determinadas situações as declarações são tão contrárias, assim, tão contraditórias com fatos já comprovados dos autos e tal, que aí já ela é alertada ali mesmo na audiência. Mas se posteriormente na instrução o juiz verificar que ela faltou com a verdade, ou mentiu, criou um álibi, essas peças serão encaminhadas. Normalmente a gente encaminhou para o Ministério Público, mas vai chegar à delegacia para formar todo o procedimento, que é o que a gente chama da persecução penal. E aí responde pelo crime de falso testemunho. Agora, lembrando que até a sentença, se a pessoa se retratar, porque aí não haverá esse prejuízo, na verdade é uma causa de extinção da punibilidade. Ela ainda tem um tempo para refletir sobre essa e falar situação a verdade. E voltar atrás e dizer. E nós vamos a um rápido intervalo, o artigo 5º volta já. Estamos de volta com o artigo 5º. Aqui no estúdio eu recebo Ramon Tabosa de Moraes e Córdova, defensor público federal, e a juíza Leia Martins Salles Ciarline, que também é professora de Direito Penal. No programa de hoje a gente conversa sobre o direito ao silêncio e nós temos mais uma dúvida de um telespectador. Vamos conferir. Eu posso me recusar a fazer o teste do bafômetro? Defensor, nessa hipótese a pessoa também pode usar aí o direito de não produzir provas contra si mesma? Pode. É um teste de alcoolemia, né, que se fala, e não deixa de estar produzindo uma prova contra si naquele momento. Então, inclusive, como sob a ótica defensiva, na condição de defensor público, a gente recomenda que não faça, caso eventualmente esteja, justamente para que não venha realmente a produzir essa prova, que basicamente uma prova de absoluta confissão, né? Então, a orientação que o defensor faz é no sentido de não produzir essa prova. Pois é, juíza, mas a lei também fala que quem se recusa a fazer esse teste acaba sendo penalizado da mesma forma. Então, qual é a diferença aí entre passar ou não passar por o teste do bafômetro? Essa é até uma questão assim, muito discutida, porque para análise no âmbito do processo penal, ela é mais uma prova. Claro, todo elemento de prova, todas as formas vão ser analisadas em conjunto, mas não necessariamente essa prova, por exemplo, policial, colocar, não, olha, ele estava com tais e tais características e tal. Isso aí pode ser rechaçado por outra prova dentro dos autos. Me parece, mas aí eu não tenho certeza absoluta, que administrativamente, que aí não é minha área, é mais tranquilo e essa prova que vem por outros meios e tal. Mas para o processo penal, fica assegurado, né, ele a se defender e eventualmente essa prova pode não prevalecer dentro dos autos. E a pessoa não pode ser obrigada se ela não quiser, né, doutor? O princípio, ele é claro, ele não, apesar do inciso 63 falar a respeito do silêncio, ele é muito mais amplo, né? Então, não se trata apenas do preso, inclusive, é de qualquer acusado. Então, qualquer pessoa pode se valer do direito de não produzir a prova contra si. Isso realmente é uma garantia que é uma das mais importantes, inclusive, do Estado Democrático de Direito. Você obrigar uma pessoa a produzir uma prova, isso atenta contra a dignidade dela própria, na medida em que ela não pode ser obrigada a realmente se incriminar e vir a responder criminalmente por isso. Tem até um ponto interessante. Quando a gente fala em persecução penal, nós temos uma fase que antecede o processo propriamente dito, que ocorre a partir do recebimento da denúncia. Aí sim, a acusação formal, aí réu, acusado. Antes ele é indiciado. E é muito comum a persecução, no final, você ter uma confissão lá na fase ainda de inquérito perante a autoridade policial
e depois, em juízo, a pessoa optar por ficar em silêncio ou dar outra versão dos fatos e muitas vezes dizer que não falou. Essa primeira fase, ela ainda não está submetida a essas garantias, como contraditório, ampla defesa. Por isso, a necessidade de se judicializar essa prova. Aí sim, sob esses princípios, essas garantias, e aí essa sim é que vai prevalecer. Nós não podemos condenar uma pessoa só com o que ocorreu, ainda que seja uma confissão, mas isoladamente dessa primeira fase. Vamos a mais uma pergunta. A pessoa que é convocada como testemunha pode ficar em silêncio no tribunal? Doutora Léa, vocês já adiantaram um pouco aqui, mas como é que funciona? A natureza mesmo da testemunha, em regra, ela é obrigada a depor. Nesses casos, por que as pessoas conseguem, né, esse salvo-conduto e aí elas deixam? É porque elas vão falar sobre situações que, aí sim, podem colocá-las na situação de infrator e, eventualmente, numa situação de acusado. Aí ela pode, sim, se eximir de falar. Mas se for como testemunha, em que ela tem isenção, porque em geral a testemunha tem que ter isenção para poder falar, aí ela é obrigada a se manifestar. E só complementando também, tem uma situação de amigo íntimo e inimigo da pessoa também, né? São outras situações, né? São os extremos, Exato. né? Nesse caso também ela pode se calar. Na verdade, o depoimento dela, de certa forma, está comprometido com a imagem da pessoa a favor de quem ou contra quem vai se testemunhar. Né? No início do programa, a gente citou os profissionais que, muitas vezes, por força daquela profissão que eles exercem, eles não podem falar. Exato. Como é que isso acontece e quais são essas profissões, doutor Ramon? Isso existe um código de ética, né, de todas essas profissões. A profissão de psicólogo, a profissão de advogado, de médico, elas têm um vínculo com o cliente muito forte. A pessoa se confessa diante de um profissional desses, né, contando exatamente o que aconteceu. Então, se você obrigar um profissional a dizer o que ele colheu do seu cliente ou do seu paciente, isso seria uma situação absolutamente desarrazoada, né? Se você tem ali uma confissão, a pessoa está te pagando, inclusive, para que você guarde esse segredo e tente ajudá-la, seja como um psicólogo, para que você ajude ela a maturar aquilo na sua mente, ou um advogado, para que você consiga trabalhar no processo a seu favor, como é que você pode vir a ser obrigado a soltar aquela informação perante a autoridade, que inclusive vai julgar aquela pessoa? Então, é por isso que profissões como essas, o código de ética entre o profissional e o cliente, ela impede que essas pessoas sejam coagidas a depor. Nesse caso, a situação pode até se inverter, juízes? Por exemplo, o profissional falar, ele pode ser penalizado? Ele pode ser penalizado. Há artigo dentro do Código Penal, que é justamente para situações, né, que a pessoa tem que guardar o segredo e não guarda. Isso se estende até para outras profissões, né, como lá está escrito ministros religiosos. Isso. Então tem um amparo grande assim, de pessoas que ficam protegidas nesse ponto. E vamos à última pergunta feita nas ruas para ser respondida aqui no estúdio. Existe crime por omissão? Doutor Ramon. Bom, o que vem à cabeça imediatamente, até o próprio tipo traz a palavra omissão, é a omissão de socorro, que a pessoa tem o dever de agir numa situação em que a pessoa sofreu um acidente ou, enfim, está precisando de um amparo imediato e a pessoa se omite em salvar aquela vida, em tentar contornar aquela situação. Então, o Código Penal também prevê situações em que a pessoa, devendo agir, não o fazendo, responde pela lei penal. E como o direito ao silêncio é visto pela sociedade, será que vale a máxima de que quem cala consente? Vamos conferir as opiniões. Acho que quem cala, né, consente, sim, já está se incriminando, né, porque não busca a sua defesa. A pessoa tem o direito de fazer o que ela bem quiser, na verdade, tanto ficar em silêncio como se defender. Ele tem a oportunidade de se defender, ele vai expor os fatos, a situação vai ser explicada. Em silêncio não tem como saber ao certo. Ela fazendo ou não um crime, se ela for falar, ela pode até falar alguma coisa que se incrimine mais do que aquilo. Uma pessoa mal instruída, ela pode acabar se incriminando e acabar até mesmo sofrendo um processo por desconhecer a lei, né? Não tendo a ampla defesa garantida pelo advogado, né? Doutor Ramon, esses dois últimos entrevistados falaram uma coisa muito interessante, que às vezes por desconhecimento a pessoa fala e se complica. Isso acontece muito?
Por isso que é preciso muito uma orientação, a orientação de um profissional que enfim, é habilitado para trabalhar com as leis, que é o advogado, para que a pessoa não se complique. A verdade é que o interrogatório do réu, como a doutora Leia bem colocou, ela ficou para o último ato do processo justamente para que ela tenha a inteireza do que foi produzido contra ela, né, e que ela tenha a oportunidade ímpar de falar o que realmente aconteceu. Com base nisso tudo, é que a pessoa vai analisar e vai ver se é melhor calar-se mesmo ou é melhor utilizar aquela oportunidade ímpar que a lei lhe deu para poder realmente contar a sua versão daquilo que está sendo acusado pelo Ministério Público. Agora, quando a pessoa fala demais e se complica, ainda é possível reverter essa situação? E aí já consta dos autos. O estrago já foi feito. Por quê? Porque à medida que vai se desenvolvendo o interrogatório, vai sendo consignado em ata o que está sendo dito, né? Então, e agora é gravado. E agora é gravado, perfeito. Então, sem dúvida alguma, se não estiver bem orientado, ou então se estiver faltando com a verdade, sem uma estrutura lógica na sua fala, ela vai acabar se comprometendo. Então, por isso que é importante que ela analise mesmo se vai querer contar a verdade, ou se vai querer se calar, ou mesmo confessar a prática do crime para lá na frente ter o benefício da confissão espontânea, que é uma benesse que o legislador deu à pessoa. Doutora Leia, apesar do silêncio não poder ser interpretado em prejuízo da defesa, ele pode fazer parte da formação de convicção de um juiz. Uma coisa não entra em conflito com a outra? Na verdade, não pode fazer parte do convencimento do juiz o silêncio. Eu sei que é muito comum, nós vimos agora aí nas reportagens de rua, as pessoas dizendo, quem cala consente. Isso é muito comum, todo mundo conhece essa frase. Mas não foi essa a intenção, inclusive uma parte do Código de Processo Penal que tratava disso foi derrogado com a Constituição Federal, que deixa bem claro que não será utilizado em seu desfavor. Então, no início do interrogatório, nós alertamos, esclarecemos, na verdade, ao réu que ele pode permanecer em silêncio, que ele não está ali obrigado a falar. E aí, na sequência, digamos que ele opte por ficar em silêncio. É claro que o juiz, quando ele vai fazer essa análise, se ele, na íntima convicção dele, utilizar isso e não colocar nos autos, óbvio que isso não vai aparecer e ele pode utilizar outras ferramentas para justificar e fundamentar a decisão dele. Mas eu penso, aí a minha opinião a respeito disso como magistrada, que o magistrado não deve sequer considerar isso aí. Ele tem que ir para a análise dos demais elementos de prova e se esses demais elementos não forem suficientes, aí nós temos outras garantias, possível, inclusive a indúbio pro réu, que a dúvida deve ser em favor do acusado. Não é o que eu acho, porque o juiz ele também faz parte da sociedade, também é uma pessoa que tem crenças, convicções. Às vezes, numa situação, você pode até como pessoa, achar que aquilo tem determinado, aconteceu de determinada forma. Mas se nos autos, naquilo que está claro nos autos, isso não aparece, não é a minha vontade. Acho que o juiz ele tem que ter essa responsabilidade, porque isso, no final das contas, fica com o magistrado. Bom, então, para encerrar o programa, eu gostaria de saber qual é a orientação de vocês. Como é que a pessoa sabe aí se é melhor se calar ou se é melhor falar? Doutora Leia. O doutor já tocou nesse assunto da importância de uma boa defesa técnica, né? Ao longo do processo, aí cada situação vai se apresentar de uma forma, ele saberá orientar se naquele caso, às vezes a prova é tão clara, tão explícita, que o próprio advogado o aconselha a confessar para receber esse benefício na segunda fase da pena. Às vezes, não, às vezes a prova está fraca, já muito frágil, e aí pede, tudo bem, ele não precisa mentir, porque aí tem a questão moral também, mas ele pode se calar e aí ser beneficiado. E no caso da defesa, qual é a orientação? Vai depender do que está sendo acusado, do que está sendo colocado contra aquela pessoa. Porque, a depender da situação, as provas são tão claras que é melhor que ele chegue ao final do processo e se valha daquele benefício, né, que o legislador lhe deu, para lá na frente ter uma redução da pena, né, do que mentir ou propriamente calar-se, né? Então, vai depender muito do caso concreto. E é claro que se as provas foram totalmente frágeis, é melhor que eventualmente se cale, porque a tendência é que venha uma sentença absolutória, como a doutora falou, na falta de elementos de convicção, de provas suficientes, indúbio pro réu.
E o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Dr. Raman, doutora Leia, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. E obrigada também a você que nos acompanha. Continue conosco na TV Justiça. Quer rever os nossos programas? Acesse tvjustiça.jus.br. E para sugerir um tema, basta enviar para artigo5@stf.jus.br. Até o nosso próximo encontro.